E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades dessa sexta-feira, dia 25 do 4. Cara, uma sexta-feira onde vamos ter a abertura aí da rodada do final de semana. Já estamos chegando na última parte dos campeonatos nacionais. Praticamente todas as divisões já estão faltando 4, 5, 6, 7 rodadas no máximo. Então estamos aí realmente na reta final. E agora, mais do que nunca, a necessidade é um fator muito importante que a gente vai estar sempre levando em conta aqui. Então vamos juntos tentar extrair o melhor dessa sexta-feira. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí que você vai estar dando muita força para mim continuar nesses vídeos. Deixa o seu like e comenta aqui para mim qual dos jogos que eu vou estar falando é o melhor ou se eu esqueci algum jogo que vocês acham que vale a pena trabalhar. Não esquece de deixar no comentário, beleza? Primeiro jogo, 13 da tarde, vamos ter Cremonese e o Mantova, quarto contra 13º. Cara, a Cremonese vem em quarto lugar. Ainda tem, aqui lembrando que é um campeonato de 38 rodadas, então faltam 5. Ainda tem 5 rodadas. Se a gente for olhar a matemática, a Cremonese ainda tem chance de brigar contra o Pisa muito baixa, porque só pode chegar a 68 pontos. Então, a qualificação direta está muito já colocada para o Pisa e para o Sassuolo. O Sassuolo já está garantido. A Spezia tem uma pequena chance ali contra o Pisa, mas ia ter que precisar que o Pisa fizesse uma campanha muito ruim. Então a briga aqui é por ganhar melhores posições na qualificação do playoff. O que isso faz diferença? Faz diferença em qual das posições você vai ficar aqui no playoff de promoção. Então isso faz muita diferença. Se você pega aqui terceiro ou quarto, você já elimina uma rodada a menos. Quem fica de quinto para baixo já faz uma rodada a mais da qualificação de playoffs. Isso é muito importante, é uma chance a menos de você ser eliminado. Do outro lado tem o Mantova aqui, que vai enfrentar a Cremonese, que está nessa briga para manter sua quarta posição, principalmente porque o Jubistava está só a 3 pontos. E o Mantova tá aqui com a distância da zona bem baixa, cara. A gente vê que o de Tirol tá com 35, que o Citadella tá com 35. Então, se ele não quiser ir para esse playoff do rebaixamento, ele tem que continuar pontuando. Vai pegar uma Cremonese em casa, a gente sabe que é um jogo difícil. O Mantova, que estava muito mal no começo da temporada, conseguiu umas vitórias dentro de casa, conseguiu uma vitória no último jogo em casa contra o time do Brescia, mas no geral é um visitante bem fraco, bem ruim. Consegue bastante empate, mas perde bastante também. A Cremonese não vem das melhores vitórias, vem de 2 empates, mas ainda é um time superior. Eu acho que é um jogo para tentar esse Lei Mantova, mas não acho que vai ser um Lei tão fácil, tão tranquilo assim. No confronto aéreo, a bola parada da Cremonese é um dos fatores bem positivos dele, então vale a pena ficar de olho nesse ponto. Próximo jogo que eu trago é Hertha contra Magdeburg, cara. Não é um jogo tão fácil, a gente vê aqui terceiro contra 11º, mas é um jogo de necessidade para o Magdeburg. O Magdeburg está na disputa aqui forte, pesada por esse playoff de qualificação, por essa terceira colocação. E na disputa tem ninguém menos que Elfsberg, Paderborn, Fortuna, Kaiserslautern. Isso no mínimo, que é só 3 pontos de diferença. Então tem muito time aqui. Se o Magdeburg não ganha, se ele empata, tem muita chance dos adversários passarem. E isso a gente está falando que só faltam 4 rodadas para terminar o campeonato. É muito pouco, então precisa muito dessa vitória. Do outro lado, o Hertha está aqui, cara, está tranquilo do rebaixamento. E também não tem muito o que fazer ali na parte de cima da tabela. É realmente cumprir a tabela, mas pode querer botar uma água aí, pode querer dificultar a vida do Magdeburg. Então vai ser um jogo de muita necessidade. Isso é muito legal para tentar buscar gols, para tentar buscar remontadas nesse tipo de jogo. Então é um jogo que eu também vou ficar bem atento. Para match odds, para esse Lei Hertha, eu acho um jogo um pouco complicado. 13h45 da tarde vamos ter o Aukiji contra o Utrecht, cara. O Utrecht que está aqui em quarto colocado, que tá, de certa forma, tranquilo aqui na sua quarta colocação. As chances de um Twente passar dele é bem baixa, porque o Twente só pode chegar a 60 pontos e o Utrecht já tem 59. Porém, o Utrecht ainda tem chance de ultrapassar o Feyenoord, apesar do Feyenoord ter uma partida a menos, ter, teoricamente, se ganhar a partida a menos, 3 pontos de vantagem. Ainda assim, o Utrecht tem chance, são 4 rodadas. E o que é que vale para o Utrecht? Uma vaga para a Champions League. Por enquanto ele está na Europa League. Então é um jogo que tem sim uma validade, que ele tem que tentar, principalmente nessas próximas rodadas. Do outro lado, ele vai pegar aqui o Al-Ijik, que é um time que, cara, praticamente está rebaixado.
Time aqui com 19 pontos, tem 5 rodadas para jogar, então teria 15 pontos, poderia chegar a 34. Mas o primeiro fora da zona, o Zwolle, tem 31. Então, em 5 rodadas, o Zwolle não poderia fazer nenhum ponto. E isso nós estamos contando se o Alkmaar ganhar as 5, né? Que é bem difícil. O Willi 2 aqui, que está tentando manter o playoff, tem 5 pontos já de vantagem também. Que é possível o Alkmaar alcançar o Willi 2, mas já é difícil. Então, é um jogo que o Alkmaar tem necessidade, tem que tentar buscar, mas vai pegar um adversário bem mais forte que é o Utrecht. O Alkmaar que vem de 3 partidas ruins. E o Utrecht, cara, que é um time que não tem perdido. Geralmente ou ganha ou empata, né? Não tem nenhuma derrota ainda fora de casa. Mas um time que tem empatado muito. Então, eu acho que dá para ver esse lei aqui, mas também não acho um lei tão tranquilo. Próximo jogo, às 2 da tarde, vamos ter o Besiktas contra o Hatayspor. Aqui sim, um jogo bem favorável para o lei. O Besiktas que está tentando buscar aqui sua 4ª posição, tem chance de assumir a 3ª posição nessa rodada, porque não jogou ainda a rodada 31, o Sanzuspor e o Elfspor já jogou. Então, só precisa vencer do Hatayspor, um time que já está rebaixado, um time muito fraco, que só tem 4 vitórias. É um jogo muito, muito favorável para o Besiktas, cara. Ele vai pegar um time, olha aqui, ó, com a race péssimo, um time que só tem perdido, só tem uma vitória em toda a sua campanha fora de casa, de 14 jogos. Então, é um jogo muito, muito favorável para o Besiktas vencer. 13 horas vamos ter o Guingamp contra o Martingues, cara. Outro jogo interessante de um time ali meio para frente da tabela contra um time de baixo. O Martingues que está tentando sair da zona aqui do playoff, do rebaixamento, e o Guingamp que está tentando se manter aqui dentro dessa zona de promoção. Cara, lembrando, só faltam 3 rodadas para terminar o campeonato, está muito no final. 3 rodadas, o Martingues tem 4 pontos. Então, cara, o Martingues perde aqui e o Red Start ganha, ou outros aqui pontua, ele fica praticamente inviável. Ele precisa muito pontuar, precisa muito da vitória. O Guingamp igual, se perde aqui, um Laval ganha, vai para 49, um Annecy empata com ele pode ficar numa situação muito ruim. Mas o que me deixa um pouco ressabiado, quando você olha a race recente do Guingamp, vem de derrota para o Paris, Metz e Lorient. A gente pode até falar, Uchoa, são os 3 primeiros colocados. Beleza, são. Mas ainda assim é chato o time vir de 3 derrotas perto de casa recentemente. E o Martingues, se a gente for ver aqui das suas 6 vitórias que teve já fora de casa, que é pouco, 2 para 3 foi recente. Então é um time de baixo que está dando ali tá dando uma melhorada. Então eu fiquei um pouco assim. Mas o Guingamp é muito favorito. Então vou olhar esse jogo. Próximo jogo que eu trago é o Laval contra o Amiens. O Laval que está aqui na cola do Guingamp, que é um dos outros times favoritos a tentar assumir essa 5ª posição. Então, tem muita chance, principalmente se o Guingamp dá algum vacilo, e ainda a gente tem 3 rodadas para isso. Ele precisa vencer do Amiens, que é um time aqui que já não tem muito que lutar, que não tem risco de rebaixamento, que não tem risco de nada. Então, o Laval é bem favorito. O Laval que também vem com derrotas, e derrotas para times mais fracos, que não vem muito bem. Mas o Amiens fora de casa tem sido um time péssimo, tem apanhado de quase todo mundo, tem ido muito, muito mal mesmo. Então acho que o Laval tem um grande favoritismo aqui. Depois a gente vai ter o Rakon contra o Slask lá pelo campeonato polonês. Lembrando que aqui estamos chegando também no final do campeonato polonês, faltam 5 rodadas. O Lech vem aqui, o Rakon vem em primeiro e o Lech vem aqui em segundo. Eles estão empatados em pontos. O confronto direto é o que está salvando o Rakon aqui, mas a gente sabe que a pontuação é pouca coisa, não tem nada, cara, de diferença de ponto. Então, qualquer vacilo que o Rakon der, o Lech pode estar passando. Tem o Jagiellonian aqui como terceira força, que ainda ele não tá fora também. Então, vai ser um campeonato muito eliminado. É um campeonato muito disputado. O Rakon vem aqui dentro de casa, onde não tá entre os melhores mandantes do campeonato, mas é um time muito forte, cara. Vem de boas vitórias, vem melhorando sua race dentro de casa e vai pegar o Slask, que é um time que está na zona de rebaixamento, que vem muito mal fora de casa, só que as 2 últimas partidas ganhou, cara. Foi as suas únicas vitórias fora de casa, ganhou nos últimos 2 jogos. Tem chance de sair sim desse rebaixamento, porque a gente vê aqui, ó, que tem o Puskás com 27 pontos, e ainda faltam 5 rodadas, então é possível. As chances são mais baixas porque tem o Lech também com 27, mas é possível, todo mundo ainda está vivo aqui, então
tem que tomar cuidado, porque o Slask vai jogar a vida aqui e o Racon também. Então são dois jogos, dois times que tem muita necessidade no confronto, só que para mim o Racon é muito mais time, muito melhor e tá jogando bem mais. O único problema desse jogo aqui é bastante delay. Próximo jogo a gente vai ter o PSG e Nice. O PSG, cara, que vai jogar aqui contra o time do Nice, que é o quinto colocado. O Nice que tá tentando buscar posições melhores, tá tentando manter uma boa posição. Vai enfrentar o PSG que já é campeão. E a motivação do PSG é não perder, é terminar esse campeonato invicto. Então eu acho que o PSG vai tentar buscar até a vitória mesmo, para não perder. O último jogo fora de casa acabou empatando com o Nantes, mas nem buscou tanta vitória. Realmente eu acho que o PSG está buscando só manter aqui essa invencibilidade. Isso me deixa um pouco receoso da vontade de vencer do PSG. Mas se ele vem muito mole, o Nice não é um time bobo, pode acabar vencendo. Então, muito cuidado nesse jogo. Próximo jogo eu trago o Feyenoord contra o Zwolle. O Feyenoord, como eu falei já mais cedo, é um time que precisa vencer, precisa manter essa terceira posição, sua qualificatória para a Champions. Chances de ultrapassar o PSV aqui são muito baixas, então é realmente manter essa posição. Se o Utrecht continuar ganhando e o Feyenoord continuar ganhando, isso aqui vai ficar até próximo da última rodada, essa disputa. Vai pegar o Zwolle, um time que também tem uma certa necessidade de se afastar da zona, apesar que tem uma vantagem considerável, mas se perde esse jogo e os adversários ganham, ele pode se colocar numa situação bem ruim, então tem que tomar cuidado. Próximo jogo vamos ter o Famalicão e o Braga. O Famalicão não é um adversário fácil, vem de 4 vitórias seguidas, vem recentemente muito bem dentro de casa, apesar de que não foi assim a temporada toda, e o Braga que vem oscilando fora de casa, apesar de que a gente tem que ver que foi um empate contra o Vitória, outro contra o Sport, o resto foi vitória, e teve essa derrota para o Rio Ave. O Braga que está em terceiro colocado, que sabe que o Porto está na cola, então não pode vacilar, então vai ser um jogo muito interessante aqui, porque vai ter essa disputa pela primeira e segunda posição, e essa disputa pela terceira e a quarta posição, e cara, qualquer vacilo pode fazer o time perder. Um empate aqui, o Porto já pode avançar. Então o Braga tem que tomar muito cuidado. Lembrando que só faltam 4 rodadas, está tudo muito disputado ainda. A principal questão que eu trago aqui é que o Braga vai pegar um time duro, que é o Famalicão. Um time chato, tá aqui um 7º colocado dentro de casa. Então vai ser um jogo bem difícil para o Braga. Eu não acho que vai ser um Lei Famalicão tão fácil. Mas o Braga precisa muito vencer. Diferente do Famalicão, cara, que não tem muito que brigar aqui. Só mesmo para subir alguma posição, mas não vai conseguir vaga para nada. Pessoal, essa foi a minha análise dessa sexta-feira. Quero agradecer a todos. Obrigado. Tamo junto. Até a próxima.